de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, nós iremos a ti, sob o impulso do Espírito Santo. E nesta quinta-feira da 22ª semana do Tempo Comum, meu irmão, minha irmã, a Igreja nos traz uma palavra da tradição. O texto que nos é oferecido no dia de hoje, na segunda leitura do Ofício das Leituras na Liturgia das Horas, é tirado do Sermão sobre as Bem-aventuranças de São Leão Magno, Papa, do século V da nossa era cristã, e traz como título: Imprimirei a minha lei em seu íntimo. Ouçamos atentamente essa palavra da Igreja, que é catequese, instrução para a nossa vida de fé. Nosso Senhor Jesus Cristo, caríssimos, ia pregando o Evangelho do Reino, curando as enfermidades por toda a Galileia, e a fama de seus prodígios se espalhava pela Síria inteira. Grandes multidões, vindas da Judéia, afluíam ao médico celeste. Lenta é para a ignorância humana a fé em crer no que não vê e esperar o que não conhece. Foram precisos, a fim de firmar na doutrina divina, os benefícios corporais e o estímulo dos milagres patentes. Pela experiência de seu tão benigno poder, não duvidariam que sua doutrina traz a salvação. Para passar das curas exteriores aos remédios interiores, e depois da cura dos corpos, à saúde das almas, o Senhor separou-se das turbas que o cercavam, subiu à solidão do monte vizinho, chamou os apóstolos para formá-los com mais elevadas instruções do alto da cátedra mística. Pelo próprio lugar e qualidade do ato, significava ser o mesmo que se dignara outrora falar com Moisés. Lá, na mais apavorante justiça, aqui, com a mais divina clemência. Eis que vem dias, diz o Senhor, e firmarei com a casa de Israel e a casa de Judá um pacto novo. Depois daqueles dias, palavras do Senhor, porei minhas leis no seu íntimo e as escreverei em seus corações. Aquele, pois, que falara a Moisés, falou aos apóstolos, e nos corações dos discípulos, a mão veloz do Verbo escrevia os decretos da nova aliança, sem nenhuma escuridão de nuvens envolventes, sem sons terríveis e relâmpagos, sem estar o povo afastado do monte pelo terror, mas na límpida tranquilidade de uma conversa com os circunstantes atentos, a fim de remover a aspereza da lei pela brandura da graça e tirar o medo de escravo pelo espírito de adoção. Qual seja a doutrina de Cristo, suas santas sentenças o demonstram. Elas dão a conhecer os degraus da jubilosa ascensão àqueles que desejam chegar à eterna beatitude. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus.
Seria talvez ambíguo a que pobres se referia a verdade se dissesse: bem-aventurados os pobres, sem acrescentar nada sobre a espécie de pobres, parecendo bastar a simples indigência que tantos padecem por pesada e dura necessidade para possuir o reino dos céus. Dizendo, porém, bem-aventurados os pobres em espírito, mostra que o reino dos céus será dado àqueles que mais se recomendam pela humildade dos corações do que pela falta de riquezas. Amém. Meu irmão, minha irmã, ouvimos esse texto de São Leão Magno, Papa, do início do seu sermão sobre as bem-aventuranças. Muito belo, que nos mostra a novidade que Jesus vem trazer, a novidade que o Evangelho nos traz. Jesus é um legislador? Sim, mas um legislador que não se impõe pela dureza das palavras, mas pela brandura das palavras. Jesus é alguém que exige? Sim, mas que exige pela proximidade e pela clareza das palavras que não machucam, mas ao contrário, curam. O Sermão da Montanha, ou as bem-aventuranças pronunciadas por Jesus, são realmente um catálogo de normas éticas, de orientações morais, que, no entanto, não são apresentadas como um peso, mas como uma iluminação, um ensino, uma instrução que deve levar cada um daqueles que tem contato com as bem-aventuranças a refletir e a optar conscientemente pelo reino. Jesus é firme sempre em suas palavras, exigente sempre em suas palavras e, na maioria das vezes, convence, atrai pela brandura com a qual apresenta as suas exigências. Um detalhe muito interessante deste comentário no sermão de São Leão Magno é quando fala justamente daquela bem-aventurança primeira que Jesus proclama. Bem-aventurados os pobres em espírito. São Leão Magno deixa muito claro que Jesus insiste em demonstrar de que pobreza ele está falando. Não necessariamente da pobreza material, mas a pobreza em espírito significa a humildade, o dobrar-se à majestade de Deus. Ser pobre em espírito significa sentir-se necessitado de Deus. Compreender que sem Deus não é possível caminhar. O pobre em espírito é aquele que abre o espaço que é de Deus na sua vida, para que Deus possa agir, para que Deus possa iluminar, para que Deus possa conduzir. Mais do que pobreza de coisas materiais ou de riquezas materiais, significa a humildade com a qual devemos buscar a Deus. Nesta quinta-feira, meu irmão, minha irmã, queremos rezar a Nossa Senhora. Com esse nosso ato de consagração, queremos prestar a nossa homenagem à Mãezinha do Céu e, ao mesmo tempo, dizer que nós confiamos na sua intercessão por nós junto de Jesus. Ó minha Senhora, ó minha Mãe,
eu me ofereço todo a vós, e em prova dessa minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia e sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe. Guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A você, meu irmão, minha irmã, desejo que tenha uma quinta-feira abençoada, cheia de Deus. Que realmente você faça uma experiência do ressuscitado. Que realmente você também seja sinal de Deus na vida dos irmãos e das irmãs que te rodearem. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.